a oração que Abraão não fez, e a oração que Jesus fez. Abraão foi chamado amigo de Deus. Tiago 2, 23 e Isaías 41, 8. Era alguém que tinha relacionamento íntimo com Deus. Houve duas ocasiões que nos chamam a atenção na palavra de Deus em que Abraão expressa seu desejo e sua angústia, mas não chega a fazer uma oração formal. No entanto, Deus agiu de maneira inusitada, surpreendente, fazendo muito mais do que Abraão, ou qualquer um, poderia imaginar. A primeira, em Gênesis 18, foi quando Abraão começa a conversar com Deus, preocupado com seu sobrinho Ló, e pergunta: se o Senhor achar em Sodoma 50 justos, pouparás aquele lugar por causa desses justos? E se achar 45? E se achar 40? E se houverem 30 justos ali? E 20? Finalmente, Abraão pergunta: e se houverem 10 justos naquela cidade, o Senhor vai destruí-la? Em todas as vezes Deus disse que pouparia a cidade naquelas hipóteses. Mas Deus sabia que não havia nem 10 justos e tementes a ele naquelas cidades, Sodoma e Gomorra. Mas, na verdade, Abraão estava pensando em Ló, durante toda aquela conversa. Era quase uma oração. Ele conversava, mas era como se quisesse fazer uma súplica específica. Mas não fez. Mesmo assim, sem fazer essa oração que estava no seu coração, Deus o atendeu. Abraão queria chegar em Ló. Na conversa não chegou, não citou Ló. Mas Deus se lembrou de Ló. Deus chegou até Ló para resgatá-lo. Deus sabe o que queremos e precisamos, e age segundo o seu propósito e benignidade. O segundo fato, em Gênesis 21, foi a oferta de Isaque. Quando Deus diz para Abraão sacrificar Isaque ao chegar próximo do local, seu próprio filho repara que não havia um animal para o sacrifício, sem saber que ele mesmo seria o sacrifício. É certo que Abraão creu em Deus e não estava vacilante, mas, em última instância, era seu filho que morreria. E se ele pudesse pedir para Deus reconsiderar? Mas ele não pediu. Ele foi até o final. Como Jesus, foi obediente até o fim. Jesus foi até a morte, mas no caso de Abraão, Deus interrompeu aquele ato e deixou Isaque viver. Abraão não orou, mas Deus o viu e teve misericórdia dele. Atendeu sua súplica não falada, não dita. E Isaque foi poupado. Mas o grande amor de Deus foi revelado, anos depois, na morte de seu filho Jesus. Isaque foi poupado, mas Jesus não foi poupado. Ele, na condição de homem, pediu dizendo: Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Mateus 26, 42. Mas Deus não poupou, pois a nossa redenção dependia disso. Jesus sabia disso, Deus sabia disso. Abraão não fez as orações que podia ter feito. Deus atendeu e providenciou as respostas, providências e livramento para ele. Jesus fez a oração: se possível passa de mim esse cálice. Deus ouviu, mas cumpriu o propósito eterno. Graças a isso, estamos aqui com nossa salvação eterna garantida, porque o preço do nosso resgate foi pago, o preço da dívida impagável foi pago, a ofensa eterna, os pecados e afrontas, foram perdoados. Louvado seja Deus! Bendito é o nome de Jesus Cristo que tanto suportou para nos comprar. Que orou e aceitou a vontade do Pai para ele e, em herança, para todo o que nele crê.